Fala aí, meus sabadeiros viciados em Bundesliga, como é que vocês estão, hein? Bom final de semana para todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a verdade é a seguinte, tinha muita gente com saudades de uma goleada, de um atropelo, de um amasso do Bayern de Munique dentro do campeonato alemão, e ele aconteceu nessa 25ª rodada da competição. O Bayern venceu por 8-1 a equipe do Mainz, a frágil equipe do Mainz, é verdade. E aí eu odeio ser aquele cara que estraga a festa. Sabe, aquele aluno que já passou o horário da aula e o cara levanta a mão e faz uma pergunta? Ou o cara que está na festa e quer ir embora às 1 da manhã? Eu odeio ser o estraga-prazer. Mas preciso chamar a galera um pouquinho para a terra, porque tem uns emocionados que já começam a olhar o Bayern de Munique de uma forma ruim nesse momento da temporada. Tem gente já mandando mensagem no Twitter, no Instagram, falando o seguinte: ô Quesada, olha lá, o rolo compressor voltou, agora ninguém segura. O Bayern estava esperando o quê para voltar a jogar bola? Avisa lá na Champions League que agora a gente vai com tudo. Na Bundesliga dá para pegar o Bayer Leverkusen. Enfim, tudo isso eu recebi de mensagens aí nos últimos minutos, na última hora. E a verdade, cara, é que não é bem assim. A vitória ela é importante para confirmar um bom momento, para dar confiança, para dar segurança. A vitória ela é importante para deixar claro algumas coisas taticamente e de posição dentro da equipe, cada vez mais, especialmente jogadores específicos se encontrando em determinadas zonas do campo, comportamento de solidariedade da equipe para se ajudar, especialmente no processo de transição defensiva, para não deixar a linha de marcação de defesa tão exposta. Isso tem a ver com o trabalho do meio-campo, dos volantes, tem a ver também com a liberdade dos jogadores de frente que estão alternando de posição, e assim fica mais difícil dos marcadores entenderem o que o Bayern de Munique vai fazer ou por onde o Bayern de Munique vai atacar. Tudo isso é verdade, são boas notícias e obviamente uma goleada de 8-1 não pode ser ruim para ninguém. Mas lembrando que em outubro o Bayern enfiou 8-0 no Darmstadt e depois a gente viu o que aconteceu. O problema do Bayern nunca foi ser um time ruim, o problema do Bayern nunca foi peças, nunca foi individualidades. O problema do Bayern sempre foi um equilíbrio e uma instabilidade constante que o time tinha dentro das partidas ou mesmo de uma partida para outra. Fazia um grande jogo, depois desligava. Fazia um grande primeiro tempo, depois desligava. Desligava no primeiro tempo e fazia um excelente segundo tempo. E essa inconstância fez com que a equipe chegasse neste momento. É verdade que dentro da Bundesliga é mais mérito do Bayern, muito mais mérito do Bayer Leverkusen, está liderando hoje com a possibilidade de 10 pontos, né? Nesse momento são 7 pontos, mas tem o jogo amanhã contra o Wolfsburg. Mas óbvio que a má fase do Bayern de Munique contribuiu para isso. Lembrando que agora em 2024 o Bayern de Munique já perdeu 4 partidas e era importante reagir. Mais do que qualquer coisa, era importante reagir, né? Não é normal perder 4 jogos em tão pouco tempo por uma equipe como o Bayern de Munique, tanto que resultou no que resultou, né? Crise interna de jogadores, crise na diretoria, treinador sendo mandado embora já anunciado no final da temporada. Tudo isso trouxe um turbilhão de problemas que o Bayern de Munique montou o seu barril de pólvora. E aí chegou um determinado momento da temporada que ou você pega esse barril, guarda na sua casa e espera ele explodir de vez, ou você pega esse barril e todo mundo junto vai jogar nos adversários. E pode ser que o Bayern de Munique se encontre neste momento, né, tentando fazer com que a bomba e tudo de ruim que aconteceu estoure do outro lado. Não dentro de casa, mas sim se torne combustível, uma faísca ali para tentar agredir os seus adversários. Pois bem, vamos falar do jogo em si nesse vídeo. Queria gentilmente pedir o like de vocês, muito importante. Chegamos a 45 mil. Que marca, hein? Inscritos aqui no YouTube. Estou muito feliz. Se você não é inscrito, está vendo esse vídeo, você está errado, seu canalha desgramado, vai lá e se inscreve. E também comentários dos torcedores bávaros sobre essa partida, sobre a goleada de 8-1. Depois da vitória contra a Lazio, que é muito mais relevante, muito mais significativo, 3-0 pela Liga dos Campeões da Europa, pela pressão que o jogo exercia, pela classificação,
enfim, por tudo que envolvia aquela partida, esse jogo foi realmente a confirmação de que o time está num caminho melhor, mas não de que o time voltou a ser aquele magnífico Bayern de Munique, aquele rolo compressor. Vamos lá, destaques da partida. Vamos começar pela escalação, que eu sempre gosto de dar para a gente ter uma noção de como é que o time se comportou em campo. Neuer no gol, o Kimmich, lateral direito, vai ser assim até o final da temporada. Tem gente ainda me perguntando, sim, o Kimmich vai jogar de lateral direito até o final da temporada. Thomas Tuchel foi claro depois que ele foi mandado embora, né? E ainda continua, mas o anúncio dele no final da temporada que ele não vai ter mais o comprometimento com certos jogadores. Eu entendi como uma mensagem reta e clara para o Kimmich, além dele outros, mas para o Kimmich certamente, de querer agradar em termos de posição. O Thomas Tuchel nunca viu o Kimmich como um número 5, como um primeiro volante, sempre como um segundo volante, porque ele não tem o equilíbrio defensivo que é necessário, mas tem características ofensivas muito, muito relevantes e importantes, especialmente em lançamentos, na bola longa, na precisão, na proatividade ofensiva, e isso é importante. E o Bayern precisava de um lateral mais equilibrado, precisava de um cara que guardasse ali a posição, e ele já foi tão bem assim em 2020. Kimmich vai ser lateral, tanto no Bayern de Munique quanto na seleção da Alemanha. E fez um partidaço hoje, tá? Um partidaço, com assistência, aliás, quase 2 assistências, porque num dos lances ele foi fundamental, muito esperto, com um QI acima da média. Então o Kimmich na lateral direita. A zaga com De Ligt e Dyer, Kim Min-jae no banco. Kim Min-jae está voltando de uma lesão, não sei se está 100% ainda. Para mim vai ser o titular no lugar do Dyer, mas o Dyer está fazendo excelentes partidas. Então, talvez sirva até de motivação para quem está no banco tentar recuperar a posição, né? O Dyer está muito bem e fez uma bela dupla novamente com o De Ligt. Eric Dyer, que chegou com poucas expectativas e está entregando muito mais do que era esperado. A lateral esquerda, o retorno do Davies à equipe titular. Azar novamente, saiu logo nos primeiros minutos, porque o Rafael Guerreiro entrou, né? E ele sofreu uma outra lesão. Tem que ver o que aconteceu ali com o Davies, não entendi muito bem e até agora não acompanhei o pós-jogo. Vamos ver se não é nada mais sério, mas eu acredito que não, pelo lance ali, foi uma disputa de bola aérea. E aí no meio-campo, ele com o Pavlovic suspenso, colocou o Laimer e o Goretzka, uma linha de 3 na frente deles, com Thomas Müller, Sané e Jamal Musiala, e o Harry Kane, né, repetindo a formatação do jogo contra a Lazio. Gostei muito do Laimer, primeiro ponto aqui, no lugar do Pavlovic. Eu acho que é um jogador muito, muito esforçado, um motorzinho assim, não para um minuto nas ações defensivas, tenta também ser útil nas ações ofensivas, mas eu gosto dele mais no desarme, enfim, protegendo a defesa, na velocidade, conseguindo também fazer recuperações importantes, muito participativo, está sempre em todo lugar. Não tem a qualidade do Pavlovic para inverter uma bola, para dar um passe vertical, para quebrar linhas, mas é um jogador muito, muito cooperativo dentro de campo, e isso facilita demais o trabalho dos outros, né? Vai limpando ali a sujeira que é preciso ser diagnosticada dentro da partida. Pois bem, o Bayern de Munique dominou mais. É bom a gente falar que o Mainz é um time que sofre muito nessa edição da Bundesliga, talvez brigue para sair da zona de rebaixamento, mas nesse momento é o vice-lanterna da competição. Então a goleada em casa do Bayern de Munique, em outros tempos, seria vista como normal. Hoje é vista como um resgate, mas o Mainz é um time mais ou menos, desculpem aí o trocadilho para não falar ruim. E o Bayern de Munique aproveitou isso, né? Muitas vezes o Bayern enfrentava um time ruim e sofria. Dessa vez não sofreu. Óbvio que teve alguns momentos que o Mainz tentou agredir, teve o gol que fez depois que já estava 2-0 o jogo para o Bayern, mas no geral o Bayern de Munique sofreu muito, muito pouco, muito menos do que se acostumou a sofrer nas últimas partidas. O primeiro gol sai de uma inversão de bola, de uma troca de posições. Você vê o Müller encostado pela direita, enquanto o Sané ia mais pelo corredor central. Ele inverte o jogo, acha o Musiala, belíssimo trabalho, belíssima assistência, e o Harry Kane só teve o trabalho de encostar. O segundo gol sai com o Goretzka, e aí sim a jogada que eu falei, inteligentíssima do Kimmich, cara, porque tem uma falta
acho que é no Müller, na parte direita do ataque do Bayern de Munique. O Müller fica ali discutindo com o jogador do Mainz e o Kimmich sai correndo, dá um pique, dá o lançamento na área, a defesa do Mainz ainda está dormindo no lance e o Harry Kane mete na trave, a bola volta, o Goretzka dentro da área, pisando dentro da área, faz o 2-0. Aí tem o gol de empate, que diminui a vantagem do Mainz, um belíssimo chute de fora da área do Amiri, fazendo o gol depois de uma falta. Aliás, foi um golaço, um dos mais bonitos da Bundesliga, certamente, nessa temporada. E depois, ainda no primeiro tempo, com mais volume de jogo, com mais oportunidades criadas, um belo lançamento do Goretzka e o Harry Kane fazendo um gol de centroavante, né? Atacando muito bem o espaço na diagonal, dominando, o goleiro saiu e ele acaba o lance, finaliza o lance com aquele gostinho de centroavância que a gente tanto cobra e tanto quer de Harry Kane. No segundo tempo, os primeiros minutos, 10 minutos, eu não gostei muito, porque o Bayern convidou muito a equipe do Mainz, e o Mainz ali arriscou um pouquinho alguns lances e tal. Entretanto, e foi até um pouco apático na proteção da defesa. Entretanto, depois na transição ofensiva, matou o jogo, fez o 4-1 com o Thomas Müller, depois o Jamal Musiala fazendo mais um, né? Depois de um lançamento fantástico do Harry Kane. Serge Gnabry, que entrou muito bem, fez um golaço, uma bola do Goretzka, mais uma assistência, encontrando o Gnabry dentro da área, e ele deu um calcanhar giratório. Nunca tinha visto isso, um movimento de balé para fazer o gol. A bola ainda passou por baixo das pernas do goleiro do Mainz, e depois o Harry Kane ainda fez mais um, né, o hat-trick dele, e o Goretzka fechou a conta. Não vou entrar em detalhes de todos os gols, mas assim, alguns destaques precisam ser lembrados por esse canal. Primeiro, Goretzka. Eu critico muito o Goretzka, e muita gente critica o Goretzka, e eu acho que realmente precisa ser criticado. Fez um bom jogo contra a Lazio e fez um excelente jogo contra o Mainz. Se ele vai continuar nessa pegada, eu não sei, mas alguma coisa pode ter mudado ali. Talvez o companheiro de meio campo, sem o Kimmich, com um jogador que deixe o Goretzka em outras funções, ou liberte um pouco o Goretzka para outras funções, pode ter ajudado. Mas eu ainda espero mais. Nesse jogo ele foi perfeito. 2 assistências, 2 lançamentos de manual e 2 gols, né? Não precisa falar mais nada. O último gol foi com assistência do Kimmich e ele pisando muito na área, o que é importante, porque ele é um jogador muito alto, é um jogador que incomoda e precisa de uma marcação mais robusta, e se ele pisar mais na área, efetivamente vai ser importante, assim como esses lançamentos, essas bolas longas, que ele tem qualidade também. E o outro ponto, que é fundamental a gente falar aqui, além do Musiala com as suas assistências, jogando muita bola e tal, é o seu Harry Kane, né? O seu Harry Kane, cara, nessa temporada, tô com os números dele aqui, o homem tem 34 jogos, 36 gols, poderia ter feito mais gols nesse jogo, tem nesse momento na Bundesliga 30 gols em 25 jogos, faltando 9 rodadas para o final. Já dizem na Baviera que ele pode quebrar o recorde do Lewandowski, né, que bateu o recorde do Gerd Müller com maior artilheiro em uma só edição da Bundesliga. O Lewandowski fez 41 gols na última temporada dele com a camisa do Bayern. O Harry Kane tem 9 rodadas para fazer 11 gols, não é uma loucura, ainda mais pelos adversários que tem pela frente, pela capacidade que o Harry Kane tem, pela questão dos hat-tricks, enfim, não é uma loucura, é difícil, mas pode ser que ele faça, e se o fizer, é muito significativo, porque é um recorde que demorou muito para ser quebrado, e quando foi quebrado foi na última temporada do Lewandowski, e o Harry Kane na sua primeira temporada podendo quebrar. E é óbvio que o sucesso do Bayern de Munique passa muito pelo Harry Kane, é o principal protagonista do time a nível de gols, não tem como pensar de outra forma, e se o Bayern quiser chegar mais longe na Liga dos Campeões, vai ter que continuar municiando o Harry Kane da forma correta. Eu acho que passa por aí essa oscilação, porque ele não começou bem em 2024, quem estava assistindo os jogos do Bayern, mas eu acho que porque o time não estava tão encaixado.
Ele tinha que sair muito da área, buscar muito jogo, ficar fora de uma posição ali na entrada da área ou até mesmo dentro da área, que é a posição que ele mais gosta. Até como playmaker, porque ele sai dali, pode dar um passe enfiado e tal, mas ele é um centroavante com muitas valências dentro da área. Ele precisa estar mais próximo do gol para conseguir exercer o que ele faz de melhor. Acho que a presença do Thomas Miller dentro do campo ajuda muito o Harry Kane, porque é um jogador que puxa a marcação, que está sempre se movimentando, que busca a tabela, que busca o jogo associativo, e aí o Harry Kane tem mais espaço para fazer aqueles movimentos e atacar as costas do adversário, para sair na cara do gol e nas zonas de finalização, tanto na pequena área quanto da entrada da área. É um jogador muito perigoso. E aí também o Musiala caindo pela esquerda, nas jogadas 1 contra 1, tendo mais liberdade, consegue centrar essa bola dentro da área e tem que ter alguém lá dentro com qualidade. Esse cara é o Harry Kane. Vale também para o Sané, que muitas vezes vem fazer o jogo associativo pelo meio, no corredor central, mas também sabe cair pelas beiradas para fazer essa bola ser centrada para o centroavante. Ativar o Harry Kane pode ser o grande segredo do Bayern de Munique para ir mais longe dentro da Liga dos Campeões e para terminar a temporada bem. Para a gente fechar o vídeo, eu acho que o processo de demissão do técnico Thomas Tuchel antecipado fez bem para ele, cara. Fez bem para ele. E fez bem para os jogadores também. Eu acho que os jogadores agora já sabem que ele vai sair, enfim, as pessoas que estavam com birra dele não tem por que jogar pior, ou por que não se esforçar tanto, ou porque, enfim, ficar reclamando no dia a dia, porque já sabe que não vai estar lá para dar continuidade no trabalho, que é só uma fase. E assim, no fundo, vai na conta de todo mundo. Se terminar a temporada mal, vai na conta dos jogadores que, enfim, vão jogar uma Eurocopa agora, vão deixar o Bayern de Munique numa situação ruim, a Liga dos Campeões poderia ter terminado nas oitavas de final. Então, a demissão deu um pouco de ar fresco, sabe? Tirou um pouco a pressão de todo mundo. E do Tuchel também. Como eu disse, agora escalando um pouquinho mais da forma que ele queria, talvez não tendo que satisfazer tantos egos, começa a dar resultado. Vitória importante para dar moral, para limpar de vez a má fase e para dar continuidade, né? Esperamos aí o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões, mas não pensem vocês que agora o rolo compressor voltou. Passinho de cada vez para a gente entender até onde esse Bayern de Munique pode chegar. Tchau!